Você já parou para pensar que, pela primeira vez na história, mais pessoas estão escolhendo a cremação em vez de enterros tradicionais? Estima-se que, nos próximos 10 anos, cerca de 70% das pessoas farão essa escolha. Se você é cristão e tem perguntas sobre esse assunto, você está no lugar certo. Hoje, vamos explorar 4 questões fundamentais sobre a cremação. Primeiramente, vamos entender o que é a cremação. Em seguida, investigaremos o que a Bíblia diz a respeito. Além disso, questionaremos se a cremação pode afetar de alguma forma o futuro do nosso corpo ressurreto. E, finalmente, discutiremos os aspectos importantes que devem ser considerados antes de decidir pela cremação. Agora, vamos abordar a primeira pergunta: o que afinal é a cremação? A cremação é um processo em que o corpo é submetido a altíssimas temperaturas em uma câmara especialmente projetada para isso, resultando na redução do corpo a seus componentes básicos. Nesse processo, os tecidos moles são vaporizados, deixando apenas os ossos, que são então processados em cinzas. Curiosamente, a Bíblia nos lembra que, pelo suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, de onde foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3:19. Esta passagem sublinha a ideia de que fomos formados do pó, e ao pó retornaremos, o que pode ser interpretado como um retorno simbólico à forma original criada por Deus. Além do aspecto físico, a cremação também é estudada em relação a seus impactos ambientais e sociais. A preferência crescente pela cremação reflete mudanças nas normas culturais, restrições econômicas e uma crescente consciência ecológica, de acordo com a Associação Americana de Cremação. Mais de 50% dos americanos hoje escolhem a cremação, com expectativas de que esse número aumente ainda mais. Do ponto de vista ecológico, a cremação é considerada mais sustentável do que o enterro tradicional, que requer grandes extensões de terra e usa químicos para embalsamamento, caixões de madeira e lápides, todos contribuindo significativamente para o impacto ambiental. Em contrapartida, a cremação, apesar de consumir energia e emitir carbono, requer menos espaço e recursos, alinhando-se com práticas mais ecológicas. As visões culturais e religiosas sobre a cremação variam muito, com algumas tradições vendo-a como uma forma de purificação e outras procurando nos textos sagrados orientações sobre essa prática. Vamos considerar alguns exemplos bíblicos que ilustram diferentes práticas de manuseio de restos mortais. A história de Saul e seus filhos é notável. Após serem derrotados pelos filisteus, os israelitas queimaram seus corpos não por razões rituais, mas por necessidade, devido ao estado dos corpos. Similarmente, o livro de 2 Reis descreve o rei Josias queimando ossos humanos em altares para desprofaná-los, e Manassés, que sacrificou seu filho pelo fogo. Esses relatos destacam o uso do fogo não só para manejar os restos mortais, mas também como um ato de purificação ou profanação, carregado de significado religioso e cultural. Estas passagens indicam que, embora o enterro fosse geralmente a norma, a queima de corpos ocorria sob circunstâncias especiais e muitas vezes tinha profundas implicações religiosas e culturais. Assim, a Bíblia não proíbe nem endossa explicitamente a cremação, mas mostra que os restos mortais eram tratados de várias maneiras, de acordo com as necessidades e contextos culturais específicos. Explorando o tema sob a perspectiva científica, a cremação tem sido estudada em campos como ética, impacto ambiental, arqueologia e antropologia. Esses estudos examinam como diferentes culturas ao longo da história lidaram com seus mortos, desde práticas ao ar livre até instalações modernas projetadas para minimizar emissões nocivas. Do ponto de vista bíblico, a manipulação de ossos e restos mortais é vista como espiritualmente significativa. Por exemplo, Números 19:11
observa que tocar em um morto torna uma pessoa impura por 7 dias, o que indica a necessidade de um período de purificação e separação ritual após a morte. Embora a cremação não seja mencionada diretamente na Bíblia, esse contexto deixa espaço para interpretações flexíveis dentro dos princípios cristãos. Em termos ambientais, a cremação é frequentemente considerada mais sustentável que os métodos tradicionais de sepultamento, com estudos destacando reduções na pegada ecológica, menor demanda por espaço e menos emissões de gases como metano, resultantes da decomposição corporal em enterros tradicionais. A interação entre ciência, espiritualidade e tradição cultural enriquece o debate sobre práticas funerárias na era contemporânea. Atualmente, a decisão entre enterro e cremação é influenciada por uma mescla de fatores, como crenças religiosas, preocupações ecológicas e preferências pessoais, refletindo um equilíbrio entre o respeito pelas tradições e a adaptação às necessidades do mundo moderno. Vamos considerar agora a terceira pergunta comum: como a cremação afeta meu corpo ressuscitado? Essa questão é particularmente preocupante para muitos que contemplam a ressurreição. Em 1 Coríntios 15, a Bíblia oferece uma visão reconfortante dos corpos glorificados. Eles são semeados em humilhação e fraqueza, mas ressuscitarão em glória e força, transformados de corpos naturais em corpos espirituais. Surge então a questão: como Deus poderá reunir meu corpo se optar pela cremação? É importante lembrar que Deus, que criou a humanidade do pó, possui a capacidade de recriar um corpo a partir das cinzas. Corpos podem ser destruídos de diversas maneiras, por animais, desastres naturais ou incineração. Mas nenhuma destas circunstâncias limita a capacidade divina de restaurar a vida eterna. Devemos também considerar o processo natural de decomposição. Com o tempo, todos os corpos se reduzem a cinzas ou pó, seja através da decomposição natural ou da cremação. Este fenômeno, conhecido como esqueletização, pode variar em duração de meses a séculos, dependendo de fatores como tipo de solo e qualidade do caixão. Assim, a transformação do corpo em cinzas é, em última análise, um processo inevitável. Portanto, a essência da ressurreição não se baseia na integridade física dos restos mortais, mas sim na promessa de um renascimento glorioso e transformado, que transcende as limitações materiais e reflete o poder imensurável de Deus. Para expandir a discussão sobre a transitoriedade do corpo físico e a promessa da ressurreição, a tanatologia, a ciência que estuda os processos de decomposição, fossilização e preservação pós-morte, revela como fatores como temperatura, umidade e atividade de micro-organismos afetam a rapidez com que um corpo se decompõe, retornando eventualmente seus componentes à Terra. As Escrituras nos oferecem uma visão reconfortante sobre a eternidade, especialmente em 1 Coríntios 15, 42, 44, onde Paulo fala sobre a transformação que ocorre na ressurreição. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, será ressuscitado na incorrupção. Semeia-se em desonra, será ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, será ressuscitado com poder. Semeia-se corpo natural, será ressuscitado corpo espiritual. Esta mensagem destaca que, embora nossos corpos físicos possam perecer, existe uma promessa de vida eterna e espiritual que transcende o material. Isso nos leva à quarta e última pergunta deste vídeo: como posso decidir se a cremação é a escolha certa para mim? Existem várias considerações importantes. Uma delas é o tipo de memorial que você deseja estabelecer. A cremação oferece flexibilidade, permitindo que as cinzas sejam guardadas em uma urna e movidas conforme necessário. Em contrapartida, um enterro tradicional em um cemitério, com uma lápide,
proporciona um local de memória mais permanente para visitações dos entes queridos. Também é crucial considerar o legado que deixamos. Para muitos, o túmulo serve como um local de conforto e reflexão sobre as memórias compartilhadas. A perda da conexão física com um local específico pode ocorrer se as cinzas forem dispersas. Além disso, o tipo de cerimônia de despedida desejada é uma consideração importante. Muitas pessoas valorizam a possibilidade de um velório com caixão aberto que oferece uma última oportunidade de ver o ente querido e prestar homenagens pessoais. A logística para os familiares e amigos que precisam viajar para o funeral é outra questão a ser ponderada. Um enterro tradicional exige uma rápida mobilização de todos os envolvidos para participar do serviço memorial em tempo hábil, devido à necessidade de preservar o corpo em estado apresentável antes do enterro. Embora a Bíblia não mencione explicitamente a cremação, ela não proíbe diretamente a prática. As narrativas bíblicas mais comuns envolvem enterros, mas a ausência de uma referência explícita à cremação permite interpretações flexíveis baseadas em princípios cristãos gerais e tradições eclesiásticas. Enquanto alguns argumentam que o corpo, sendo o templo do Espírito Santo, deve ser tratado com respeito e dignidade, favorecendo o enterro, outros consideram que a cremação pode ser um método aceitável e respeitoso de acelerar o retorno natural ao pó. Essas reflexões destacam a importância de considerar valores pessoais, crenças religiosas e as necessidades dos entes queridos ao escolher métodos de despedida. Historicamente, algumas denominações cristãs tinham restrições em relação à cremação, devido à crença na ressurreição dos mortos. A preocupação era que a cremação pudesse de alguma forma impedir esse processo. Contudo, com o passar do tempo, várias dessas denominações revisaram suas posições. Um exemplo notável é a Igreja Católica, que desde 1963 permite a cremação, desde que não seja escolhida por razões que contradigam a fé cristã na ressurreição. Ainda assim, a preferência por enterrar os corpos ou cinzas em locais consagrados reflete um contínuo respeito pelo corpo. Portanto, a decisão sobre a cremação é frequentemente deixada ao discernimento individual, no contexto das crenças pessoais e da fé cristã. Muitos acreditam que desde que a cremação seja realizada com respeito e não negue a doutrina da ressurreição, pode ser considerada consistente com os ensinamentos bíblicos sobre práticas funerárias. É importante destacar que Jesus Cristo, durante seu ministério terrestre, não mencionou explicitamente a cremação ou o enterro. Seus ensinamentos focavam mais em temas como salvação, o reino de Deus, fé, amor e arrependimento. A principal preocupação da fé cristã, nesse contexto, é o respeito pelo corpo como criação de Deus e templo do Espírito Santo, conforme descrito em 1 Coríntios 6, 19, 20, bem como a crença na ressurreição dos mortos. A própria ressurreição de Jesus é vista como a esperança central do cristianismo e a promessa de uma futura ressurreição para todos os crentes. Ao refletir sobre a morte e as práticas de sepultamento, é essencial reconhecer que, embora Jesus tenha sido sepultado, como descrito em Lucas 23, 55, 56 e João 19, 38, 42, isso não estabelece uma regra fixa para todas as épocas e culturas dentro das crenças cristãs. O aspecto mais crucial é a dignidade com que o corpo é tratado após a morte e a manutenção da esperança na ressurreição. Se a decisão pela cremação é feita com respeito e honra ao falecido e em harmonia com a crença na ressurreição, então pode ser considerada uma opção viável para os cristãos. O foco principal deve permanecer no significado espiritual da morte e da ressurreição, mais do que no método específico de disposição do corpo. É também crucial considerar as tradições, ensinamentos e diretrizes da denominação ou comunidade de fé específica a qual uma pessoa pertence, pois diferentes grupos podem interpretar essas questões de maneiras diversas.
A conformidade com a Bíblia em relação à cremação ou ao sepultamento não é determinada por uma instrução direta de Jesus ou mandamentos específicos, mas sim por como essas práticas são realizadas, respeitando os princípios cristãos de dignidade e respeito pelo corpo e a crença na ressurreição. Então, meus irmãos e irmãs, espero que as respostas a essas 4 perguntas ofereçam clareza, especialmente se você estiver em um momento de reflexão sobre a morte, um tema que muitos de nós preferimos evitar. Mas, se você está considerando quais planos fazer em relação ao seu próprio final, espero que este vídeo lhe forneça a orientação necessária para tomar uma decisão ponderada. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Por favor, compartilhem este vídeo com seus conhecidos e não esqueçam de deixar um like e comentar abaixo com suas opiniões.